Eu convido os irmãos nessa manhã a ler comigo, né, nessa parte agora, começando, né, na nossa EBD, é Mateus 24, versículo 14. Evangelho, Mateus 24, versículo 14. Gostaria que os irmãos lessem comigo, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Vou ler de novo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, todas as pessoas, e então virá o fim. É maravilhoso quando nós lemos a palavra de Deus, e esse texto ele é muito amplo, é do tamanho do mundo. Vocês viram aí? Esse evangelho, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Olha, eu estou falando de algo de alcance mundial. Estou falando de algo de alcance a algumas pessoas que conectarem nessa live. Então Jesus falou assim de algo de alcance mundial, que é a pregação do evangelho. Nós sabemos que não são todas as coisas que vão alcançar o mundo. São poucas coisas que vão alcançar o mundo. E dentre elas, o evangelho, a pregação do evangelho. Vamos orar nessa manhã. Senhor Jesus, eu te dou graças, eu te louvo, pois tu és maravilhoso, o Senhor é bom. Receba a nossa gratidão, a minha gratidão nessa manhã pela vida, pela saúde, pela proteção, pela ajuda do Senhor. E também muito obrigado pelos irmãos que estão compartilhando comigo nessa manhã, nesse estudo, que eles sejam abençoados, que venha sobre eles, sua casa, sua família, a bênção do Senhor, o conhecimento, a sabedoria. Que nessa manhã a nossa mente, nosso entendimento sejam abertos para compreendermos as Escrituras Sagradas. Senhor Jesus, eis-nos aqui, eu e os irmãos. Todos aqueles que forem chegando possam receber a bênção do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Irmãos, como eu disse, o Evangelho, a pregação do Evangelho é algo de alcance mundial. Eu sei que nós fazemos parte de um grande número de pessoas que estão espalhados pelo mundo todo, anunciando o Evangelho. E eu faço parte, estou aqui nessa manhã com essa intenção de falar sobre Jesus Cristo. E o Evangelho, ele centraliza em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é o centro de todas as coisas, é o centro do Evangelho. Por não dizer o centro do mundo, o centro da história, o meio certinho. Os irmãos podem ver que até o tempo, né, até a época, os anos, são divididos entre antes e depois, e no meio está Cristo. É antes de Cristo, o AC, e depois de Cristo, o DC. Então Cristo está no meio da história, no meio do tempo, no meio de tudo. E tem que estar no centro, no meio da nossa vida. Deus te abençoe. Então, Jesus Cristo tem que ser o centro. Amém. Olha, o centro da Bíblia é certinho. Vou mostrar para vocês algumas particularidades aqui, algumas curiosidades. O centro da Bíblia é certinho. É o Salmo 118:8. Olha o que está lá. Vamos ler? Olha bem. O meio certinho da Bíblia. Que coisa maravilhosa. Olha aí, o Salmo 118:8 é o centro da Bíblia. Tá assim, ó. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O meio da Bíblia é certinho. Você divide ela lá em número de capítulos e versículos. O meio. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Então, o Senhor é o centro, Ele é o meio de todas as coisas. E olha, melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Enganoso é o coração. Não é isso que a Bíblia diz? Jeremias 17. Fala assim, ó, maldito o homem que confia no homem
Mas bendito o homem que confia no Senhor. Está aqui o Salmo 118, 8. Eu poderia citar também Evangelho de João 15, a parte B do versículo 5. Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. Então, se tirar Jesus, acabou. Tem Jesus, tem tudo. Então, que Deus te abençoe nessa manhã, ricamente. Aleluia. Voltemos então em Mateus 24, 14. Ali é algo que é do tamanho do mundo todo. Então, o Senhor Jesus, ele fala que este evangelho do reino deve ser, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. É necessário pregar em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, todas as pessoas. Cada pessoa precisa ouvir o evangelho. E quando nós olhamos, realmente é uma necessidade muito grande de falarmos com as pessoas, batermos nas portas, entregar um folheto e usar todos os meios, como Paulo falou. Ele falou assim: olha, eu fiz-me de fraco para os fracos, fiz-me de forte para os fortes, fiz-me de como sem lei, embora não estando sem lei para com Cristo, fiz-me de tudo para que de todas as formas chegasse a salvar alguns. Eu sei que não serão todos, não é todos que dão ouvido à palavra de Deus. Mas ele falou assim: eu fiz de tudo, usei todos os meios, me esforcei de todas as formas para chegar a salvar alguns. Eu estou aqui também nessa manhã, junto com você, usando todos os meios, todas as formas, para que o evangelho chegue, para que seja esclarecido quando chegar nos seus ouvidos. Então, é algo de alcance mundial. E eu sei que eu sou um elo dessa corrente. Um elo pequeno, muito pequenininho. Mas eu estou aí ligado, eu estou fazendo parte de tudo isso, desse momento. E a oportunidade que nós estamos tendo é essa, fazer live, né? Em muitos municípios, todo o comércio está fechado, está tudo fechado. Aqui em Valadares, nos 2 finais de semana, incluindo esse agora, também o prefeito mandou fechar tudo. As igrejas estão abertas, mas por algumas medidas nós ainda estamos expondo o mínimo, né? Os irmãos, para poder sair de casa e chegar aos cultos. Mas nessa manhã eu estou falando de algo que tem uma corrente muito grande anunciando, e você está comigo fazendo parte deste elo agora, nessa manhã, e tem outros ligados em outras lives, mas nós precisamos entender. E eu gostaria de dizer para os irmãos que este mundo, ele é realmente muito grande, é enorme, mas eu sei que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um outro pouquinho, um outro fazendo, eu sei que tem chegado. E tem alguns lugares, irmãos, que o evangelho não é permitido, ele não é bem-vindo. Mas através dessas mídias agora, nos últimos dias, olha, o evangelho tem chegado, tem sido compartilhado, tem furado alguns bloqueios, até mesmo no mundo espiritual. São tantas orações, tantos movimentos, que eu acredito que muitos bloqueios têm sido furados, têm sido abertas algumas fendas e a mensagem tem chegado. Então Deus sabe como trabalhar. Eu preciso estar à disposição do Senhor, juntamente com você, para atender esse momento. Bem, este evangelho do reino seria pregado em todas as nações. O Senhor Jesus falou. E depois que ele ressuscita, ele dá mandamentos. E Mateus registrou, Mateus 28, 19, falou assim: ide por todas as nações, fazendo discípulos. Depois Marcos também registrou, em Marcos 16, 15. Ele falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Depois nós vemos que Lucas também ele registra, ele falou: olha, vocês têm que pregar o evangelho em todo mundo, 24. Pregar todo mundo, mas comece em Jerusalém. O evangelho ia sair de Jerusalém, ia começar em Jerusalém. Eu até gostaria de ler com os irmãos Lucas, capítulo 24 agora. Olha bem, onde começou a igreja?
Aonde iniciou? Aonde que ela entrou em erupção? Aonde que ela explodiu? Então, Lucas 24, olha aí. O versículo 45 é muito importante. Então lhe abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Antes de Jesus ser assunto aos céus, subir aos céus, ele abriu o entendimento de Pedro, de Mateus, de Marcos não era um dos apóstolos, mas de Tiago, de João, de Tomé, né? Então ele abriu o entendimento dos discípulos e falou essas palavras agora, 46, e disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e que ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Ele já estava ressuscitado, estava ali. Ele falou, tinha que cumprir, olha eu aqui. Então, 47, e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, em todas as gentes, começando por Jerusalém. Então, se alguém perguntar assim, onde começou a igreja? Você, com aquela voz bem forte já, não precisa nem pensar mais. Olha, já está na ponta da língua. Jerusalém. Onde começou a igreja? Jerusalém. 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 Algumas pessoas falam assim, olha, quando fala do cristianismo, que ele sofreu algumas reformas, eles falam que a igreja ela começou em Roma. Roma, o início da igreja é Roma, mas não é não. Nós vimos agora que é em Jerusalém. E Jerusalém, aí eles ficaram lá orando por cerca de mais aproximadamente 10 dias. E no dia de Pentecostes eles estavam em Jerusalém. Tá aí, ó, Atos 2, eles estavam em Jerusalém. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Versículo 14. Pedro então levanta naquele dia, cheio do Espírito Santo, e diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Pedro estava em Jerusalém. Falou, olha, judeus de todas as partes que estão aqui. E aqui, ó, vocês que habitam em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém. Aleluia. Seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Então, o primeiro discurso e aonde começa a igreja, posso dizer, a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja apostólica, começou com os apóstolos na cidade de Jerusalém. Outra coisa, a igreja precisa continuar sendo cheia do Espírito Santo. Porque ela começou assim, irmãos. Se ela começou assim, ela começou... Tudo que é registrado no começo tem que ser observado. Como é que começou? Vamos voltar lá. Então ela começou sendo batizada com o Espírito Santo, os apóstolos cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas. E Pedro então levantou no dia de Pentecostes, falou, vocês moradores de Jerusalém, pregou e pregou e pregou. E ele falou com tanto poder do Espírito Santo que o coração daquelas pessoas, eles ficaram convencidos pelo Espírito Santo, que eram pecadores, que tinham matado Jesus, tinham crucificado Jesus. E no versículo 37 eles perguntam, que faremos, varões e irmãos? E ouvindo eles isso, compungiram seu coração, ouviram a mensagem, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, aos 12, que faremos, varões e irmãos? O que nós vamos fazer? Nós matamos, demos o sim, crucifica, e agora, o que nós vamos fazer? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vocês, cada um dos que me ouvem agora, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, todos que estavam ali, vossos filhos, as crianças que estavam ali, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Olha, os que estão longe seriam as outras nações, os outros povos, o mundo todo. E a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, aí ia transcender o tempo. Ia passar séculos. E a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Está chamando hoje? Então a promessa é para hoje. E você vê que desse dia aqui, olha, que Pedro pregou até os nossos dias, eu estou falando de coisas de aproximadamente 2000 anos. Então, o que eu disse para os irmãos, o evangelho era para alcançar o mundo todo. E você vê que às vezes alcançar numa dimensão tão grande o tamanho do mundo demanda tempo. Tempo. Muito tempo, porque são muitas pessoas. O mundo é grande. Entre países e territórios, são mais de 200 países, não é isso? Cadastrados na ONU. Eles dizem que existe isso no mundo, em vários continentes. Demanda tempo. E aí então, Pedro continua, versículo 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Se naquela época a geração era perversa, imagina agora como que tá as coisas. Versículo 41. E de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se, chegaram, aceitaram quase 3.000 homens. Então, onde começou a igreja? Em Jerusalém, nesse dia. Conforme essa escritura, conforme essas palavras que nós estamos lendo, começa a igreja. E eu gostaria de dar para os irmãos aqui alguns registros falando sobre tempo, a igreja. Como é que foi o desenvolvimento da igreja? Como é que ela cresceu? Olha, calcula-se que no ano 33 da era cristã, então, começou a igreja em Jerusalém. Eles falam de 30, 33, por causa de uma diferença, né, no calendário. Então, a igreja começou em Jerusalém. Nós lemos Atos 2 agora. Depois, a igreja foi saindo de Jerusalém. Em Atos capítulo 8, fala que ela foi para Samaria. O diácono Filipe desce para Samaria. Isso foi entre o ano 35 e 36. Olha, passado de 4, 5 anos, a igreja sai de Jerusalém e vai para Samaria. Seria bom os irmãos anotarem isso, porque isso são datas cronológicas, né? Como que a igreja andou passado 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Foi para Jerusalém. Depois, nós vimos que Saulo, no capítulo 9 aí de Atos, ele se converte. Ele persegue a igreja no capítulo 8, e sai pessoas correndo, vão para Samaria, vai Filipe e outros para outros lugares. Aí no capítulo 9 nós vemos que Saulo ainda vai para perseguir a igreja, ele vai para a cidade, não é isso? Para Damasco. E no meio do caminho, ele recebe um reflexo de uma luz muito forte, e ele cai por terra e fica cego. Depois de 3 dias, Ananias ora por ele, e as vistas deles são recuperadas, e ele é batizado e cheio do Espírito Santo. Isso foi aproximadamente 5 anos depois de Atos 2. Depois que a igreja já estava com aproximadamente 5 anos, Saulo se converte. Depois nós vemos que Saulo começa também a pregar o evangelho. Paulo sai nas suas viagens missionárias. E eu vou dar aqui algumas datas de igreja ou também das cartas de Paulo. Depois nós vemos que Paulo chega em Éfeso. Olha, nós já vamos ver aí que já é no ano 50. Olha, Paulo deve ter se convertido lá entre o ano 36, por aí, da igreja, e no ano 50, 14 anos depois, é que ele chega em Éfeso, na cidade de Éfeso. Ele foi pregando, até que ele chegou lá. Quando você leu Éfeso, né?
quando você vê lá que ele chegou na cidade de Éfeso, já era no ano 50. Então, do ano 30 a 33, Jesus sobe aos céus, começa a igreja lá em Jerusalém com os apóstolos. Depois nós vamos ver que Paulo escreve à igreja dos Efésios, né, a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso. Ele escreve essa carta no ano 60 a 63 aproximadamente. Olha para os irmãos verem. Então, ele chega lá no ano 50, mas só 10 a 13 anos depois que ele escreve aquela carta. Ele continua nas suas viagens missionárias. A carta à igreja de Corinto foi no ano 55. Então, quando você pega lá 1 Coríntios para ler, olha, a igreja já tinha mais de 20 anos que ela começou em Jerusalém e estava espalhando para Samaria, para os outros lugares. E aí, então, o apóstolo Paulo, ele escreve carta à igreja de Corinto. E a igreja chega na cidade de Corinto no ano 49. Olha, Paulo chega lá em Corinto, no capítulo 18, você vai ver a igreja em Corinto. Aí depois você vai ver Paulo escrevendo uma carta. Então, ele chega na cidade de Corinto no ano 49 e escreve para essa mesma igreja 6 anos depois. Então, eu estou dando aqui datas cronológicas para os irmãos verem como é que a igreja, as coisas foram andando. Ela começou em Jerusalém, mas Jesus queria que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. Aí depois nós vamos ver que Paulo escreve aos Gálatas, né? Foi no ano 49, quando ele escreveu, quando ele chega na cidade de Corinto, aí ele vai escrever lá para os Gálatas. Depois nós vamos ver também, ele chega lá na mesma data de Corinto, ele chega na Galácia, que é a igreja dos Gálatas, no ano 49. E ele vai escrever entre 55 e 60 para essa igreja da Galácia, ou seja, aos Gálatas. Nós vimos que Paulo também escreve para a igreja que estava em Roma. Não tem uma data certa quando é que a igreja chegou em Roma. Quando você lê Atos capítulo 2, que a igreja começa, lá naquele discurso de Pedro, fala que lá tinha romanos. Lá tinha 16 nações, lá no dia de Pentecostes. Tinha gente de Roma lá. Então, não se sabe ao certo. Os historiadores já tentaram procurar uma data precisa que a igreja chegou em Roma. Mas ela chegou nesse meio, por pessoas que saíram de Jerusalém e entraram por muitos lugares, muitos estados, e foram até para outros continentes, como por exemplo, saíram lá do Oriente e foram lá para Roma, né? Lá para o continente europeu. E lá, então, não se sabe ao certo qual ano que começou a igreja. Mas nós sabemos a data que Paulo escreve à igreja de Roma. Foi entre 55 ao ano 59 que ele escreve, então, a epístola de Paulo aos Romanos. Ele escreve entre 55 a 59. E imagina-se que ele estava preso. Então, estava em Roma, ou então naquelas prisões que ele ficou ali em Samaria, ficou em Antioquia, ficou naquela região ali, olha, circulando ali. Lembra do tribuno Lísias, quando ele deu o seu testemunho diante de Agripa? Então, ele ficou por ali. Então, eles dizem que provavelmente ele estivesse preso quando ele escreveu sua carta no ano 55 a 59. Não tem um momento certo, mas foi nesse período que ele escreve aos romanos. Depois, ele escreve à igreja de Filipos. Lembra dos filipenses? Então, foi entre 53 também ao ano 58. A carta dele aos Colossenses foi aproximadamente no ano 60. Então, do dia de Pentecostes, enquanto Paulo estava rodando, escrevendo carta, visitando, indo nas cidades, aos Filipenses, aos Colossenses, escrevendo aos Romanos,
escrevendo aos Efésios, indo lá, abrindo igreja, aproximadamente do dia de Pentecostes até esse momento foi cerca de 30 anos. 30 anos. O evangelho de Pentecostes, aí essas cidades, e Paulo e Pedro e os diáconos rodando, levando a mensagem. Então foi a igreja apostólica, o período da igreja apostólica, é chamada igreja primeira, primitiva, foi nesse período. Agora, é muito importante nós notarmos que nesse meio, nessas cartas, nessas indas, nessas aberturas de igreja, e quando Paulo, quando João, quando Pedro escreve, nós já vamos ver que já tinha pessoas querendo minar o evangelho. Já tinha alguém tentando desvirtuar a verdade. Já tinha alguém no meio já com outros ensinamentos. Que você vai ver quantas pessoas já desfazendo daquilo que Pedro falou assim, nós não podemos deixar de falar do que temos visto, ouvido. Eles eram testemunhas oculares, eles viram o autor da vida, andaram com Jesus Cristo. Paulo teve um encontro com Jesus Cristo e Jesus Cristo, olha, esclareceu, revelou coisas tremendas para Paulo. Então essas pessoas, já no período de 30 anos, já tinha alguém querendo minar a verdade. Imagina, pense bem nisso, irmãos. E eu pude ver que, olha o que eu encontrei pesquisando sobre isso. Foi importante eu pesquisar, fiquei pesquisando até altas horas da noite. Diz assim, ó, a igreja primitiva é uma etapa da história, olha bem, do cristianismo de aproximadamente 3 séculos, no século I, II, III e parte do século IV. Que se inicia após a ressurreição de Jesus Cristo, aproximadamente no ano 30, e termina em 325 com a celebração do primeiro concílio de Nicéia. Para os estudiosos, teólogos, o que eu estou falando aqui, isso é muito importante. Ele está falando que, olha, teve um período que prevaleceu uma doutrina forte, verdadeira, e vai chegar um momento que ela acaba. Eu achei isso muito significativo. Eu sou um pesquisador, eu gosto de ler a história da igreja, eu escrevo sobre isso, estou falando sobre isso nessa manhã. O que eu estou falando com você nessa manhã, irmãos, são coisas que, olha, você vai ter que fazer pesquisas, grandes pesquisas, e procurar em grandes livros, em muita literatura. Eu estou passando informação para você aqui, olha, que é coisa que se estuda até mesmo nos seminários, datas, cronologia, essas coisas, quando chegou o evangelho numa igreja, datas de carta que foram escritas. O que eu falo para você aqui, você vai ter que voltar nessa live muitas vezes e não esquecer. E eu até peço para você compartilhar, que tem muitas pessoas que gostam de conhecer a verdade, porque Jesus falou, não é isso? Não falou em João? Conhecereis a verdade, e a verdade vos vai quebrar as algemas. Não é só a algema da mão e do pé, não. É do entendimento. Olha, sabe o que Paulo escreve à igreja de Corinto? Olha bem, eu vou ler com você aqui, olha. 2 Coríntios, capítulo 10. Olha o que o apóstolo Paulo, ele escreve assim, olha. Vamos ler lá. Capítulo 10, vamos ler para os irmãos verem o que eu estou falando quando eu falo de libertar. A libertação, olha aí, capítulo 10, versículo 4, 2 Coríntios 10 e 4, hein? Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O versículo 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém. Olha bem. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Conhecimento, entendimento. Levar cativo todo entendimento, todo conhecimento.
Olha, o evangelho, o poder de Deus é para quebrar correntes, não é só das mãos, não é só dos pés também. Tem correntes espirituais, tem corrente da mente, tem portas travadas na mente, tem conhecimento travado que precisa ser destravado, tem corrente espirituais no entendimento que precisa cair por terra. Que coisa tremenda, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E ele falou que o inimigo, Satanás, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Ele tem cegado, o inimigo tem cegado pessoas. Por isso que pessoas olham, mas não vê, lê, mas não entende. Parece que está cego. Ele não observa, ele não lê, ele não percebe, mas está tudo aqui. Está tudo aqui na palavra de Deus. Então, aqui, olha, eu encontrei uma pesquisa falando que a verdade ela durou até um certo tempo. Ela acabou ali, depois prevaleceu outras coisas. Então, aí eu tenho aqui o número, o site. Agora, uma coisa importante que se assemelha muito ao momento que nós estamos vivendo agora. Com a perseguição, olha bem, a perseguição, ela foi muito forte no ano 54. Olha, com 20 anos que a igreja começou a pregar o evangelho, 20 anos depois, levantou um homem chamado Nero. Vocês já ouviram falar na história, o imperador Nero. Ele pôs fogo em Roma, ele perseguiu o cristão, ele falou que eram os cristãos, começou então a prender, colocar lá no Coliseu Romano, junto com feras, para serem estraçalhadas por feras. Ele começou a colocá-los numa cruz, colocar fogo, crucificar cristãos e um monte de coisa. Então, com 20 anos de pregação do evangelho, já tinha perseguição. Já tinha perseguição. E os cristãos foram mortos e dispersos. Paulo, Pedro e outros são mortos. João é o último dos apóstolos a morrer no ano de 90 a 100. Então, com 60 anos da igreja, o último apóstolo João também morre. Que coisa tremenda. E eles começam a ficar dispersos. Um vai para uma mata, um para a caverna, o outro reúne lá, o outro não pode mais reunir e tal. E aí fica longe uns dos outros. Aí eu fiquei pensando no ano de 2020, com essa pandemia. Então, nós ficamos o quê? Um pouco dispersos, um para lá, outro para cá, o outro para cá. E nós vemos que com isso, eu vi uma pessoa falando um dia desses que eles já começaram a fazer algumas estatísticas. Eu tenho orado para que muitas pessoas se levantem nesse período de pandemia, muitas pessoas, muitos desviados retornem à casa do Pai, retornem a Jesus Cristo. E tenho orado para que muitos que não foram alcançados com o Evangelho, que sejam alcançados e aceitem Jesus. Mas já começaram a fazer algumas pesquisas que aqueles que estavam na igreja e que ficaram em casa, falou que tem alguns que estão já esfriando. Tem algumas pessoas que já não são mais fervorosas como há 3 meses atrás. Isso é preocupante. Alguém fala, eu falei, olha, em 30 anos já tinha heresias, já tinha coisas falsas no meio. Em 30 anos que a igreja explodiu como um vulcão, já tinha coisas erradas, falsas. Já tinha alguém tentando tirar a verdade. Olha, 30 anos e em 3 meses. Em 3 meses de pandemia, já estão fazendo levantamentos, muitos esfriando. Muitos já não têm mais aquela responsabilidade como antes, porque não estão indo na igreja. Muitos começaram a ficar com medo no início. Ai meu Deus, mensagem, procurando mensagem, live todo dia. Agora já tem diminuído. Então, a história está se repetindo, mas eu estou aqui nessa manhã
para dizer que nós precisamos estar cada vez mais forte. Aproveitar esse momento, essa dificuldade toda e nos fortalecer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Renovar a nossa mente, o nosso coração, ser renovado constantemente pelo poder de Deus que em nós opera. Paulo falou, Cristo em vós é a esperança da glória. O apóstolo Paulo ele escreveu falando de, pois há tais falsos apóstolos de Cristo, e não é de admirar porquanto o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, Paulo escreveu já a segunda carta aos Coríntios, falando de falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos profetas. Irmãos, então na era apostólica a igreja começou com todo vapor, mas já tinha falso. Então já tinha coisa falsa, já tinha evangelho falso. E quando ele escreve aos Gálatas, ele fica admirado. Olha bem, eu gostaria, por favor, Gálatas, depois de Corinto, olha Gálatas, capítulo 1. Olha, Paulo escreve, e eu mostrei para os irmãos que ele escreve aí aos Gálatas, né? Ele teve lá no ano 49, ele começou a igreja na Galácia, no ano 49. 5 anos depois, ele escreve essa carta. Olha, no período de 5 anos, ele falou assim, olha, vamos ler? Gálatas, capítulo 1. Ele fala assim, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa... Olha, eu estou maravilhado, estou impressionado que em 4, 5 anos, tão depressa, você depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Olha bem, Gálatas 1, versículo 6. Num período de 5 anos, ele pregou, Deus operou sinais, maravilhas, milagres, começou a igreja cresceu. Agora ele escreve para elas, 5 anos depois, falando assim, eu estou maravilhado, estou perplexo, estou admirado, eu não sei nem o que pensar, vocês já mudaram de evangelho tão depressa? Tão depressa? Aí ele fala, gente, se for um outro, ainda que seja um apóstolo, ainda que seja um anjo, vier pregar um outro evangelho, não aceite, está aqui a continuidade. Eu vou ler para os irmãos, versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Olha, irmão, Paulo chega, prega, fala da verdade, aí já aparece alguém para querer transtornar o evangelho. Como é que pode? Parece que vai uma pessoa falando a verdade na frente e vem um monte falando mentira atrás. Mas, ainda que nós mesmos, o versículo 8, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja amaldiçoado, seja anátema. Eu fico impressionado com isso. Me chama muito a atenção. A perseguição produziu mudança nas pessoas. A perseguição, ser perseguido, bombardeado, provocou grandes mudanças. Por várias décadas e séculos, ondas de perseguição assolaram o cristianismo e também o judaísmo. E agora eu fico olhando em 3 meses, só porque não podemos chegar no culto, não podemos estar juntos presencial. Então já começa a levantar aí, olha, já estão fazendo um levantamento de um esfriamento de pessoas que já não estão mais importando com o evangelho. Isso assusta. Tão pouco tempo. 3 meses só? Eu estou assustado. Estou perplexo com isso, como Paulo. Com as revoltas e perseguições, nós vimos que a igreja, então,
Olha, irmãos, a igreja, ela é o termômetro do mundo. A igreja. Tem um sinal que Jesus falou que ia anteceder também a sua vinda. Não é só os sinais dos céus, da lua, das estrelas, não é só das águas, gafanhoto, não é só isso não. Lá em Mateus mesmo 24, ele fala assim, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha, isso é um sinal dos últimos dias. A iniquidade aumentando e o amor esfriando. Tinha que ser o contrário, a iniquidade diminuir e o amor aumentar. Mas nesse prato, nessa balança, olha bem para você ver. Então, nós temos que ser fervorosos em espírito, não esfriar. Amém? E nem ficar morno, porque lá em Apocalipse fala que o morno ele vai vomitar da boca. Então, nós temos que ser quente, fervendo. Paulo falou assim, sede fervorosos em espírito. Olha, a Bíblia falou que ia esfriar. Paulo falou assim, manda ferver. Sede fervorosos, Romanos 12, sede fervoroso em espírito. Irmão, quando a água está fervendo, ela entra em ebulição. Ela começa a ferver e a panela treme, costuma o fogão tremer. Então, nós temos que ser o quê? Fervorosos, fervorosos. Teve uma época na história da igreja que foi conhecido os quakers. Eram chamados de tremendões. Eles andavam tremendo. Eles tremiam com o poder de Deus. Tremiam. Você já viu pessoas tremendo o poder de Deus? Então eram os quakers. Eles tremiam, o poder de Deus era tanto da vida deles que eles tremiam. Pastor, mas isso aí não é coisa do mal, isso não é coisa do diabo, esse negócio ficar tremendo, isso é coisa do maligno, não é não? Não. Se você ler capítulo 19 lá de Êxodo, você vai ver quando Deus desceu no Monte Sinai, ele tremia e fumegava, tremia, balançava todo. E a Bíblia diz que Moisés estava lá. Como é que Moisés estava? Como é que Moisés ficou onde um monte balança? Imagina que nós temos uma grande pedra aqui na nossa cidade, estou de frente dela agora, ela tem 1.123 metros de altura, é uma pedra imensa. Já pensou aquela pedra começar a tremer? Deve tremer a cidade toda, vai balançar tudo que está ao redor por quilômetros. Tudo vai tremer como um terremoto. Eu conheço pessoas, eu conheço irmãos, que eu já tive presente junto com eles, que eles ficam tremendo o tempo todo, e é o poder de Deus, é o Espírito de Deus, dá para sentir o poder de Deus na vida deles. Então, sede fervorosa em espírito. Eu sei que você não precisa andar tremendo, mas você precisa estar aquecido no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aleluia! Porque a tendência dos últimos dias é um grande esfriamento. Por isso que nós estamos esperando um grande avivamento. Irmãos, aquilo que estava morto precisa ser reavivado. Quando a pessoa está morrendo e deu lá uma parada cardíaca, alguma coisa, ele está morrendo, quando você chama ali algumas pessoas socorristas, eles chegam e começam a bombear o coração, sabe por quê? Porque a temperatura do corpo também vai caindo, a pressão vai caindo e a pessoa vai esfriando também. Então o coração tem que bombear outra vez para circular o sangue, e o sangue é quente. Amém. O sangue é quente, ele leva calor, ele leva oxigênio, ele leva vida, poder. Por isso que tem que bombear. Sabe, nos últimos dias eu estou aqui, os pastores estão bombeando aí, olha, aleluia, aleluia, bombeando o coração dos irmãos com a mensagem, com o poder de Deus, com a palavra de Deus. Nós estamos bombeando aí para circular na sua veia a vida. Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então receba vida, poder, aleluia. Quem está vivo está quente. Ó, tem uma temperatura, dá para medir. Ontem eu fui aqui fazer um casamento aqui em Tarumirim, e nós chegamos lá, tinha uma barreira sanitária. Eles colocaram lá um aferidor de temperatura na minha testa, na testa da minha esposa, para poder entrar na cidade. Tem que estar vivo, tem uma temperatura. Se ela passar também, está passando mal. Mas o nosso corpo tem uma temperatura. Então, sede fervorosos no espírito. O seu espírito não tem dimensão.
Você pode aumentar ele, pegar fogo, explodir em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para falar de um evangelho que saiu de Jerusalém. Eu estou aqui para falar com vocês que pode se levantar coisas falsas, mas eu estou aqui para falar do evangelho que saiu de Jerusalém. E eu preciso voltar em Jerusalém para ver como é que começou e como que a igreja tem que ser dada continuidade nos dias de hoje, no ano 2020. Irmãos, no meio do tempo veio sofrendo agressões, pressões. Tentaram mudar, tentaram mexer no evangelho. Paulo falou assim: eu estou admirado que em tão pouco tempo vocês estão mudando. Estão aceitando outra coisa. Não aceite. Não, eu trouxe de Paulo, irmãos, ele falou assim, eu trouxe lá da base. Eu vim trazendo isso de Jerusalém para cá. E agora vocês não podem aceitar outro. É de Jerusalém para cá. Fique firme no que saiu de Jerusalém. Aleluia! Segura no que saiu de Jerusalém. Continue a passar para frente o que saiu de Jerusalém. A igreja começou cheia do Espírito Santo, então prega que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Começou com Pedro batizando em nome de Jesus, então continue falando que é no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Quero fazer uma leitura com você nessa manhã, para você ver como é que as coisas funcionam. É 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 3. Olha bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha, em Jerusalém começou a igreja cheia do Espírito Santo. Quando Pedro levanta e falou, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E eu estou aqui com a mesma mensagem que começou em Jerusalém. Todos que me ouvem agora, se não foi batizado em nome de Jesus Cristo, essa mensagem veio de lá do começo. É da igreja apostólica, é da igreja primitiva, é a igreja que começou lá cheia do Espírito Santo. E eu estou aqui nessa manhã para te dizer, você tem que ficar nela. Cheia do Espírito Santo e trazendo esses ensinamentos. Dando continuidade. No ano de 2020, você vai receber e vai levar para frente em nome de Jesus. Olha bem, vamos lá. Olha que coisa interessante e esclarecedor. Segundo Crônicas 15, o versículo 13. E Israel esteve muitos dias sem o verdadeiro Deus. Preste atenção. Aleluia. Preste atenção. Aleluia. Glória a Deus. Então preste atenção. Você que não foi batizado em nome de Jesus Cristo. Você que ainda não foi cheio do Espírito Santo. Está aqui em Valadares? Entre em contato comigo. Escreva aí. Manda aí. Manda seu telefone, manda seu endereço. Conte comigo. Estou aqui, ó. Estou trazendo uma mensagem lá de Jerusalém. Estou trazendo uma mensagem lá do início para você agora. Nós já temos pessoas, nós já temos candidatos para ser batizado em nome de Jesus Cristo. Você quer se unir a essas pessoas? Entre em contato comigo. Nós vamos te batizar em nome de Jesus. Amém. Brevemente nós vamos ter batismo. Então, está na hora. Está na hora. Eu estou trazendo uma mensagem pura, do jeito que ela veio, ela está passando. Eu não estou mudando nada, nada, nada. Mas olha bem, Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Irmãos, Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus. Olha, esteve sem sacerdote para ensinar. Se não tem sacerdote para ensinar, então não tinha lei, não tinha mandamento, não tinha ensinamento. O sacerdote é tão importante quanto a mensagem. A mensagem é importante e o mensageiro também. O mensageiro também. Então, esteve sem o verdadeiro Deus. Olha bem,
sem sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote apresenta o verdadeiro Deus. Viu como é que está ligado uma coisa com a outra? Por isso que tem o profeta verdadeiro e tem o falso. Tem o profeta que leva a mensagem da verdade, tem o falso que leva uma mensagem falsa. Não é da verdade. Até porque se ele é falso, ele não pode falar a verdade. Como que o mentiroso vai falar a verdade? Se tentar falar, ninguém acredita, porque sabe que ele é mentiroso. A verdade vai continuar sendo verdade, mas depende da boca que fala. Depende da boca que fala. A credibilidade também é da pessoa. A palavra é verdadeira, mas a pessoa tem que ser verdadeira. Senão nós não acreditamos. Então o sacerdote, ele apontava o verdadeiro Deus. Até porque o sacerdote representava uma divindade. É sacerdote que de Ra, sacerdote que de Horus, sacerdote que disso, sacerdote daquilo, né? Mas e o sacerdote? Ah, é do Senhor, o Eterno, o Criador. Ah, então o sacerdote anunciava e falava. Então, Israel esteve sem sacerdote, por isso que ele teve muito tempo sem o verdadeiro Deus, por isso que ele teve muito tempo sem a mensagem. E por estar sem o verdadeiro, sabe o que acontece? Olha, o versículo 5. E naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. O que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Olha, irmão, sem a verdade não tem paz. Sem a verdade só tem perturbação. Olha o versículo 6. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam. Por isso que Jesus falou que nos últimos dias era o quê? Reino contra reino, guerra, rumor de guerra, é confusão, não tem paz, é porque vai ficar sem a verdade. Então isso era um sinal de falta de verdade. Aqui está falando no versículo 6, porque era gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a sua angústia. Então, a igreja saiu de Jerusalém, entrou em muitos lugares, mas aí começou a entrar algumas pessoas falsas e começou a atrapalhar o evangelho, a pregação do evangelho. Por isso que eu disse aqui que a mensagem é importante, mas também o sacerdote, aquele que leva, é muito importante. Porque Malaquias 2:7 diz assim, os sacerdotes, devem ensinar a verdade. Malaquias 2:7. Olha bem, os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito. Por isso que tiveram sem Deus, sem o verdadeiro Deus, porque não tinha sacerdote. Porque o sacerdote ensina a respeito de Deus. Então Malaquias 2:7, os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito e todos devem pedir conselho a eles. Então as pessoas têm que procurar o sacerdote, têm que pedir conselhos a eles. Eles são para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, o mensageiro é muito importante. Muitos saíram por aí anunciando o Evangelho, tem muitos por aí anunciando o Evangelho. Mas a vida dele é muito importante se ele é verdadeiro, se ele é sincero, se ele é honesto. A palavra de Deus é a palavra de Deus, mas a credibilidade é o mensageiro. A pessoa vai falar assim, não, aquela pessoa ali, ele é sincero. Aí então você vai acreditar no que ele está falando. Mas se ele é um qualquer um que você conhece, sabe que ele anda dando as voltinhas por aí, e pinta e borda, ele pode estar falando a verdade, você não vai acreditar. Por isso que nós, mensageiros, pregadores da palavra de Deus, pesa uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida para a gente andar certo. Direito, fazer o que é direito, fazer o que é certo. Porque espera-se isso de nós. Porque nós anunciamos o verdadeiro Deus. Da boca do sacerdote sai o ensinamento, sai a lei,
saiu conselho. Aleluia, glória a Deus. Então, porque dos lábios do sacerdote, os lábios do sacerdote guardarão a ciência, o conhecimento, da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo falou em Atos 20, 24, ele falou assim, porque depois da minha partida, 24 a 31, Atos 20, 24 a 31, o apóstolo Paulo ele já enfrentava tanta perseguição, ele falou assim, mas olha, depois da minha partida, quando eu morrer, enquanto ele estava vivo, ele estava combatendo, ele estava escrevendo as cartas aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses, né? Os Tessalonicenses. Ele escreveu para Timóteo, ele escreveu para Tito, ele escreveu para Filemon. Ele foi escrevendo e alertando e pedindo para eles terem cuidado. Cuidado com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho. Eles pediu para Timóteo, cuida de você, cuida de ti mesmo, porque você cuidando de você mesmo, tanto salvará você mesmo como os que te ouvem. Tenha cuidado. E ele escrevendo a Timóteo 2:2, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Irmãos, nós devemos ser multiplicadores, eu e você, ensinadores. Nós precisamos dar testemunho, eu tenho falado isso em lives passadas, dê o seu testemunho, porque eu preciso, e olha, faça discípulos. Vê uma pessoa que você vê e fala assim, essa pessoa aqui é um chamado, ele tem um chamado de Deus, e eu vou investir nessa pessoa, vou ensinar essa pessoa. Vou passar para ele tudo que eu sei, vou ensinar, vou orar por ele, para que ele possa também passar essa mensagem para frente. É fazer discípulos. Jesus falou, ide fazer discípulos de todas as nações. Então nós temos que ir fazendo discípulos. Temos que fazer aí, olha, outras pessoas que vão dar continuidade quando a gente partir. Aí Paulo falou assim, mas depois da minha partida vai entrar no meio de vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. E eu disse para os irmãos que 30 anos depois, já o negócio estava terrível na igreja. Mas ele falou, que você ouviu de mim, tem visto, tem recebido de mim, passa para homens idôneos. Agora, lembra que eu falei do sacerdote? O povo esteve sem lei por causa do sacerdote. Faltou também sacerdote. E eu sou um sacerdote. Sabia? Ó, pastor, mas você não está com aquela roupa toda, aquele... Nós somos sacerdotes, inclusive você, irmão. Você é um sacerdote. Sabia disso? Então, olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha aí. Pedro, depois de Tiago. Vamos lá. Pedro 2:9. Gostaria de ler com os irmãos. Aleluia. E te convido nessa manhã a voltar nessa live, ler, ouvir, prestar atenção nas referências. E eu estou passando para você a verdade. Ó, capítulo 2, de 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Você é eleito e é um sacerdote real. A nação santa, o povo escolhido, para que anuncieis, anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Então você é um sacerdote para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem te chamou das trevas para a luz? Jesus Cristo. Então você é um sacerdote para anunciar, tá aí, olha, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Quem te chamou? Jesus. Das trevas para a sua
maravilhosa luz. Jesus te chamou. Aleluia. Então, em tão pouco tempo que a igreja começou, logo na frente, entraram também muita coisa para tentar desvirtuar a santidade, o poder da palavra de Deus. Mas nessa manhã, o irmão, a irmã tem a oportunidade, aleluia, a oportunidade de conhecer a verdade, e a verdade te libertará. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo, para terminar, é 3 João, o versículo 9 e o versículo 10. Então, logo depois de Pedro, tem João. É a terceira carta, ela alguns versículos. Aí, ó. São 13 versículos, a segunda carta. Deixa eu ler com os irmãos. Vamos lá. São 15 versículos, né? Terceira epístola do apóstolo João. Mas o versículo 9, o versículo 10 é assim, olha. Tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, até o nome é estranho, né? Não podia ser outro. Mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Sabe aquela pessoa que quer ser o primeiro? A gente costuma encontrar algumas pessoas assim, né? Exibidas, acho que é o melhor. E lá na igreja ele queria ser o primeiro entre os anunciadores. Ele falou assim, e ele não nos recebe. Olha o versículo 10. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Já pensou, irmão? Como é? Meu Deus do céu! Olha, nos dias dos apóstolos já estava acontecendo coisas tão terríveis que a gente fala assim, misericórdia. Olha, tinha alguém lá que já estava querendo tomar, sabe, a igreja, já estava querendo tomar a liderança. Ele falou assim, olha, ele está falando contra nós, olha, contra João que teve com Jesus, o João que escreveu o Apocalipse, que teve aquela visão, ele falou assim, eles têm falado, ele está falando contra nós, contra aquela mensagem que saiu lá do dia de Pentecostes, lá de Jerusalém. Ele está falando contra nós e impede as pessoas. E outra coisa, está pegando pessoas da igreja e está jogando fora. Irmãos, se em 30 anos já estava desse jeito, se em 50 anos já estava desse jeito, você imagina 2000 anos, como que está? Por isso que tem muitas pessoas que estão decepcionadas. Eles falam assim com o evangelho, mas não é com o evangelho, são com as pessoas. Porque o evangelho não pode mudar, a palavra não pode mudar. A ponto de Hebreus 13:8 falar assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hoje, 2000 anos depois, Jesus é o mesmo. Mas tem muita gente brincando aí no meio da igreja. Até mesmo, parece, muitas pessoas teólogas, muitas pessoas entendidas, muitas pessoas estudadas, muitos intelectuais que já não acreditam, já não creem, ou quando entram no meio é para desfazer. Então eu vejo uma responsabilidade sobre os meus ombros muito grande, 2000 anos depois, para trazer a mensagem que começou lá no dia de Pentecostes até você, 2000 anos depois, trazer uma mensagem sem mudança, uma mensagem viva, pura. Disse-lhes Pedro, lá no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, eu falando a mesma palavra de Pedro há 2000 anos, eu preciso continuar. E Pedro foi cheio do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos de uma igreja cheia dos dons espirituais.
Uma igreja que tenha o fruto do Espírito. Podemos mudar. O mundo muda, mas a palavra de Deus não muda. Querem mudar. Mas eu estou aqui, trazendo a mesma mensagem de Pedro. Estou aqui como Pedro nessa manhã. Te proponho estudar a Bíblia. Leia o que nós lemos. Atos 2:38. Atos 8, 12 a 16. Atos 10, 48. Atos 19, de 1 a 7. Te proponho a ler Romanos 6, de 3 a 5. Todos quanto foram batizados em Cristo vos revestiste de Cristo. Te peço para ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 12 em diante, 10 em diante. Paulo fala assim: fosse Paulo crucificado por vós, fosse vós batizados em nome de Paulo. Peço para você ler também 1 Coríntios 6, 11. Paulo fala assim: mas haveis sido lavados é batismo, mas haveis sido santificados, justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Te convido também a ler Gálatas 3, 27. Mas a todos quantos vos revestiste de Cristo, os batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Leia a palavra de Deus. Ela não muda. Ela está sendo impressa e está trazendo lá Jerusalém. Está trazendo Pentecostes. Está trazendo o batismo em nome de Jesus. Continua, está aí na sua Bíblia. Quer ser batizado na mensagem verdadeira? Quer seguir a mensagem que saiu de Jerusalém? Entre em contato comigo. Vou te instruir em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Faço um apelo aqui. Já temos pessoas que querem ser batizadas em nome de Jesus. Venha você também. Se ainda não foi, digita aí, fala comigo, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, eu estou aqui trazendo a mensagem do início, lá de Jerusalém, do dia de Pentecostes. Tem mudado para muitas pessoas, mas eu estou seguro nessa palavra, na mensagem apostólica, na mensagem da primeira igreja. Eu estou aqui nessa manhã como um sacerdote que anuncia, que ensina, falando do verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu termino com o último versículo, que está em 1 João 5:20. O sacerdote tinha que anunciar o verdadeiro Deus. E eu estou aqui nessa manhã, 1 João 5:20, estou aqui para anunciar o verdadeiro Deus, estou aqui como sacerdote. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Eu estou no verdadeiro, no que é verdadeiro. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu estou aqui igual João, falando para você. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa é a mensagem apostólica da primeira igreja que começou em Jerusalém. Estou trazendo para você, nessa manhã, 28 de junho de 2020, a mensagem que começou em Jerusalém. Deus te abençoe. Escreva aí, entre em contato comigo. Fique na paz.